Bom, pessoal, então, finalizando a questão da base de cálculo da taxa, lembrando que a base de cálculo não pode ser a mesma de algum imposto. Vou colocar para vocês aqui a posição do STF com a súmula vinculante 29. O STF entendeu que é constitucional a adoção, no cálculo do valor da taxa, um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto. Isso, na verdade, foi uma forma de tutelar, legitimar a possibilidade de considerar a questão da taxa de coleta de lixo com base no tamanho do imóvel, do valor venal do imóvel, né? O que, do meu ponto de vista, continua inconstitucional. Mas o STF entendeu que há essa possibilidade de utilização de uma ou mais elementos da base de cálculo do imposto. Quantas espécies de taxas a gente viu que pode se dar, né? Pode ser cobrada a taxa por serviço público, efetivo ou potencial, ou poder de polícia. É importante que se diga que a taxa pelo uso de serviço público deve ser pelo serviço público específico e divisível, o que significa dizer que a taxa vai ser cobrada, a taxa será cobrada pela utilização de serviços públicos uti singuli. Lembram daquilo que a gente estuda lá em Direito Administrativo? Serviço uti singuli é aquele que pode ser dividido em unidades, como, por exemplo, a taxa cobrada pela Infraero, né? Se no caso for a Infraero que presta o serviço aeroportuário. Então, ali é uma taxa, eu consigo identificar e individualizar o serviço, porque, na verdade, há como se identificar a quantidade de serviço público que está sendo prestado. Então, através até do critério do valor da passagem. Então, cada passagem vai identificar, por exemplo, se você vai passar tantas horas dentro do avião, então você vai ter tantas horas de serviço aeroportuário. Tanto o serviço do aeroporto, os serviços, né, prestados pelos aeroportos, quanto o serviço de controlador de voo. Isso aí é remunerado pela taxa de embarque, né? Que atualmente no aeroporto de São Gonçalo é cobrada uma tarifa de embarque, porque quem cobra não é a Infraero, é a Inframérica, uma empresa privada concessionária de serviço público. Então, naquele caso é tarifa, não é taxa, certo? Taxa, lembrando, quem cobra é poder público, né? Estado. Então, quando não é Estado cobrando, é tarifa. Serviço útil e singular, só lembrando, são serviços específicos e divisíveis. Divisíveis quando suscetíveis de utilização separadamente e específicos quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção. Exemplos brasileiros importantes de taxas cobradas por serviços útil e singular. Pode-se dar, só lembrando que atualmente a maioria desses serviços aqui que a gente está vendo nesse exemplo, nesse slide, eles são prestados por particulares em regime de concessão. Por exemplo, água canalizada, se for prestado diretamente pelo Estado, vai ensejar a cobrança de taxa. Gás encanado também, transporte coletivo também, e telefonia fixa. Hoje o Brasil adotou o regime de concessões para esses serviços aí. No caso da taxa judiciária, não tem nem como ser prestado através de concessão. Então, a taxa judiciária, sim, é um exemplo de serviço útil e singular, porque a taxa judiciária, as custas judiciais, que são consideradas taxas, vão ser calculadas ao final do processo, a partir da consideração de quantos mandatos foram expedidos, quantos atos processuais foram realizados naquele processo. Então, é individualizado de acordo com cada processo, tá bom? Uso efetivo ou potencial do serviço público. O uso efetivo é quando o serviço público realmente foi prestado, a pessoa de fato se beneficiou do serviço. Uso potencial é aquele em que o serviço estava à disposição do contribuinte. Então, a assinatura de telefonia fixa, por exemplo, caso fosse prestado diretamente pelo Estado, seria uma taxa por serviço potencial, por prestação de serviço em potencial.
O STJ, por exemplo, não admite a cobrança de ICMS sobre assinatura de telefonia fixa, certo? Não é taxa, mas ele não admite a cobrança sobre a assinatura dessa telefonia. O STJ entendeu ainda que não incide ICMS sobre a assinatura dessa telefonia, porque ele incide somente sobre 3 serviços: o transporte interestadual, intermunicipal e comunicação. Como a assinatura de telefonia fixa não é comunicação, não há um serviço propriamente de comunicação, porque ainda não há um serviço. Há um pressuposto para uma futura comunicação. Então, na verdade, o serviço de telefonia fixa, ele vai ser cobrado, o serviço potencial, né, colocar-se à disposição, pode ser remunerado através de uma tarifa, né, uma tarifa para se colocar à disposição, mesmo que o consumidor não utilize aquele serviço.